Bom, para explicar melhor, né, a técnica vocal, nós temos que começar falando pelo instrumento que nós temos, que é a voz, né, o nosso instrumento. Então, a técnica vocal ela vai mostrar todos os órgãos envolvidos, tudo que está envolvido para a produção dessa voz, ok? Então, nós vamos primeiramente falar da voz e o que é preciso para ela ser saudável, né? Para cantar profissionalmente e mesmo que não seja profissional, ter uma boa qualidade de voz. Então, a voz é um instrumento muito especial. Primeiro, porque o timbre é individual e é uma dádiva. Segundo, porque temos que nos acostumar com o nosso próprio instrumento. Então, a voz a gente pode imitar, a gente vê comediante imitando um outro ator, imitando as pessoas, mas é só parecido, não é igual. A voz ela tem um timbre individual especial, mais do que a impressão digital. Nós temos uma impressão digital vocálica, né? A voz pode se parecer, mas não é igual. Se for fazer lá um estudo físico, se for analisar, são todas diferentes. É mais fácil ter uma voz, encontrar uma impressão digital do polegar igual do que uma voz. Então, como nós temos que nos acostumar com o nosso próprio instrumento, então nós temos os limites, controle, cuidados. Nossa voz reflete o estado geral do organismo. Sono atrasado, gripe, depressão, excesso de exercício ou trabalho demasiado são refletidos diretamente em nossa voz, tá? Então, qualquer coisa, ela expressa a emoção do que nós estamos sentindo. Isso é perceptível, né? Porque a gente sabe quando uma pessoa está chateada pela voz, quando ela está alegre. Então a voz ela descreve tudo isso e muitas outras coisas físicas, né? Sono atrasado, essas coisas acabam dando essa impressão, né, da voz. O profissional da voz deverá saber disso porque da voz depende do seu ofício. Mas não custa nada o amador utilizar este conhecimento em seu dia a dia. Não dá para ir assistir um clássico de futebol, ficar gritando com a galera 90 minutos e depois fazer um fim de noite com a banda ou cantar na igreja, né? Porque a voz não aguenta, assim como conversas longas. Tudo isso diminui a capacidade de cantar. Então, nós vamos falar aqui dos 10 mandamentos da voz, para quem quer cantar bem, quem quer trabalhar realmente a voz para poder cantar. Tomar de 7 a 8 copos d'água por dia, esse é o 2, utilizar roupas leves que permitam a livre movimentação, principalmente próximo à laringe e o diafragma. Depois nós vamos mostrar, né, porque o estudo da técnica vocal ele também estuda a parte fisiológica, nós vamos mostrar essas partes do nosso corpo onde tem esses acessos também para a produção da voz. Então, por que da roupa? Principalmente no momento que você for fazer os exercícios. É bom estar com roupa leve, porque nós vamos ver que precisamos fazer movimentos de aquecimento, relaxamento, tirar a tensão. É sempre bom antes de começar a cantar, não só para o canto, mas para todos os instrumentos. Mas o canto, a voz, é nosso instrumento interno, né? Tá ligado diretamente ao nosso corpo, aos nossos órgãos, então tudo, né, os nossos ossos, a nossa alma. Então nós precisamos realmente tirar a atenção para poder prestar atenção no que está acontecendo com ela no decorrer do estudo, do período que nós vamos estar fazendo o curso. O terceiro é evitar a ingestão de bebidas com gás, refrigerante, cerveja, comidas gordurosas e condimentadas para provocam gás e refluxo gastroesofágico, prejudicando os movimentos respiratórios normais. Evitar a mudança brusca, esse é o 4, né? Evitar mudanças bruscas de temperatura no ar ou líquidos, né? Você bebe
uma coisa muito gelada depois de fazer um aquecimento vocal, que a laringe, as pregas vocais estão aquecidas, você vai fazer muito mal, né? Ou tomar uma bebida, sei lá, alcoólica, que é quente, daqui a pouco bebe o gelado. Realizar exercício de relaxamento regularmente, esse é o 5. O 6 é realizar avaliações auditivas fonoaudiológicas periódicas, manter a melhor postura da cabeça e do corpo durante a fala ou o canto. O avanço da fonoaudiologia podem provar que qualquer pessoa bem treinada pode ser um bom cantor, dependendo somente do bom cuidado com os seus aparelhos fonador e com treinamentos específicos. Infelizmente, é muito mais comum encontrarmos vocalistas que se preocupam muito mais em decorar letras e ensaiar com banda do que aperfeiçoar sua voz e cuidar bem dela. Existem 3 fatores importantes a tratarmos no estudo de canto: respiração, postura e relaxamento. Então nós vamos também agora aqui falar do mapa da voz. Já é o nosso segundo PDF aí. E nós vamos construir ajustes. Nós vamos ver isso com calma, eu estou passando como introdução, como nós vamos estudar. Então agora esse material vai estar aí para vocês lerem com calma. A gente está aqui falando e vai estar analisando tudo isso, mas nós vamos entrar depois na parte que nós separamos todas essas placas e estudamos uma por uma. Então nós vamos construir ajustes, né? Para fazer esse mapa da voz, a gente tem que construir ajustes. É preciso pensar que temos que entender como funciona a voz através do estudo da fisiologia da voz. Ou seja, nós temos que estar com o pensamento junto. Eu vou repetir isso muitas vezes porque a gente se distrai e perde essa atenção que a gente tem que ter, porque a partir do momento que nós estudamos a fisiologia da voz, que são os órgãos internos, aonde a voz está tocando, nós vamos ver isso fisiologicamente, com fotos, falar a respeito. Nós temos que ter atenção no momento que nós estamos cantando, ou seja, onde nós estamos tocando no momento que nós cantamos nessas partes. Então nós separamos em placas, vamos ver mais lá na frente. Então é preciso pensar que temos que entender como funciona a voz através do estudo da fisiologia da voz. Ajuda a memorizar e entender como ela funciona e controlar a voz também, ou seja, entendimento, consciência e controle. Tá? Nós temos que entender, ter a consciência, né, onde nós estamos tocando com a voz, quando eu falei, e controlar, ou seja, fazer ajustes. A fonação é o processo de produzir a voz em 3 etapas: respiração, fechamento das pregas vocais, espaço de ressonâncias. Nós vamos ver isso aí como placas também, né? A respiração, as ressonâncias. E a partir daí fazer o mapa das ações concretas, ajustes que vamos fazendo no que você já faz, que é falar. Nós respiramos, fechamos as pregas vocais e esse som já vai para algum espaço ressonador. Ressonâncias são cavernas que nós temos no corpo, é como se fosse uma caixa de som, onde amplifica os nossos sons, né? No processo. Nós vamos ver aqui, então, fazer um exercício, né, de respiração. Uma sequência explicativa, né, da respiração. O ar entra, né, quando nós inspiramos, e sai para promover a troca gasosa, oxigênio e gás carbono. O fechamento. Quando eu produzo a voz, o ar entra, e quando a voz está saindo, as pregas vocais se fecham. O ar faz com que as pregas vocais vibrem, e esse som que é produzido vai para algum buraco, né, como eu falei, as cavernas ressonadoras. Os ressonadores. Por meio da respiração, cada segundo que passa se sucede um milagre extraordinário e maravilhoso. E nós nos esquecemos da importância contida em algo tão vital simplesmente porque alguma coisa, por mais que maravilhosa que seja, são rotinas. Né? Nós respiramos, fazendo todo esse processo que eu estou falando aqui tão naturalmente, tão já desde, né, do ventre materno, e aí a gente não
quase que não presta atenção como ele é maravilhoso, como ele acontece. Então no canto a gente vai começar a prestar atenção nisso, tá? Você repara que quando nós inspiramos, alguma coisa se abre ali na laringe. Vamos dizer aqui na garganta por enquanto, que nós não vimos aonde é a laringe, de forma interna, né? Que é uma musculatura ali, né? Então, repare quando nós inspiramos profundamente e procura estar com o pensamento junto ali na garganta, que você sente que alguma coisa se alarga para o ar abrir. E quando nós vamos cantar, então se eu for fazer um som logo depois de inspirar, reparem fazendo da seguinte forma: em vez de vocês fazerem o som só finjam que vou fazer e parem o som. Vou mostrar aqui da seguinte forma, né? Eu fiz o som depois de inspirar e perceber que aqui eu tive uma abertura da musculatura, que é na laringe, e depois quando eu produzo o som só que eu não vou produzir, eu vou só fingir que vou como se eu fosse produzir e vou parar ele. Quando eu faço assim e não produzo o som, eu sinto que alguma coisa ali também se fechou. Ou seja, as pregas vocais com a musculatura da laringe se fecham, que é para produzir esse ar que entrou, sair e tocar nas pregas vocais, que são duas pregazinhas em V assim, que quando a gente faz esse movimento da musculatura, elas se fecham para preparar para o ar passar aqui no meio e tocar nelas e elas vibrarem para produzir o som. E esse som vai para nossas cavernas na cabeça aqui, em vários lugares, e aí produz a amplificação do som. Então é isso que nós estamos querendo dizer aqui, né? E sobre a respiração, a ressonância, esse fechamento. Respiração é inspiração e expiração. Inspirar eu trazer o ar para dentro, expirar, soltar o ar, né? Essa troca gasosa. Mas podem ser feitos diferentes ajustes musculares que condicionam tanto a entrada quanto a saída do ar. É isso que nós vamos estudar: como respirar, para onde nós vamos jogar essa inspiração e como nós vamos expirar. Dependendo da forma que você canta, aí se pode escolher os ajustes, né? Eu posso ajustar minha garganta para cantar falando assim mais grave, né, com som. Eu posso manipular, né, minha musculatura e falar bem grave. Eu vou falar bem fininho, né, porque eu tô manipulando minha garganta, eu tô manipulando minha laringe. Então, esses ajustes que nós vamos aprender a fazer durante o nosso curso. O fechamento das pregas vocais. As pregas vocais se aproximam e o ar da expiração faz com que elas vibrem. Para ter voz, elas precisam se aproximar, o que dá a sensação de algo fechando. Captação glótica, que chama. Quando eu inspiro e expiro somente sem produzir a voz, sinto que algo se abre para o ar passar. Eu já, até adiantei falando sobre isso, mas eu vou ler aqui. Quando eu produzo a voz, sinto que algo se fecha. Foi o exemplo que eu dei, do ar, e em vez de emitir, né? Então, quando eu produzo a voz, sinto que algo se fecha, se movimenta uma musculatura. Espaços ressonadores. Depois que esse som é produzido, ele vai para dentro de algum espaço. Eu falo, cavernas. Laringe, faringe, rinofaringe, boca, cavidade nasal. Por onde o ar entra e sai, o ar vai passar e encontrar ressonância. A ideia de espaço é poder mover nessa produção da voz. Tudo que é feito de musculatura pode contrair e aumentar o espaço. Foi aquilo que eu fiz, brincando com a voz aguda, grave. Eu aumentei e diminuí o espaço. Normalmente os agudos a gente aperta mais, o grave a gente aumenta esses espaços. E aí nós vamos ver para melhor ajuste, dessa respiração aí. Ajuste na respiração
alteração de ações musculares, posturas que vibram, que visam beneficiar o processo vocal, respirar e expirar. Ajuste externo alto, empinar numa diagonal para frente sem subir o ombro, deixando bem relaxado. Isso são posturas que fazem com que nós melhoremos a nossa capacidade vocal, do ar entrar, de melhor respiração, de melhor produção da voz. O externo é esse ossinho aqui, né? Esse aqui é o externo. Então, quando ele fala cantar com o externo alto, relaxar o ombro, eu estar sempre com uma postura assim. Se eu ficar assim, primeiro que as minhas costelas vão se fechar aqui, impedindo a respiração, que tem que ser diafragmática. É uma respiração que nós vamos ver depois, que fica aqui embaixo do pulmão. Uma musculatura que nós quase não usamos mais. Mas para o canto essa diferença faz muita diferença usar essa respiração diafragmática. Então, se eu relaxo aqui tudo em cima, a costela, então eu tenho que relaxar o ombro, mas tem que jogar para frente aqui para o alto, né? Aqui o externo. Então, se vocês verem cantores bem treinados aí de forma vocal, vocês vão ver que eles têm uma postura assim bem, né? Cantam bem com o externo alto, essa postura, né? Nós não sabendo disso, né? Não tendo estudado, a gente nem percebe, mas agora passem a perceber que um cantor que ele faz técnica vocal, alguns cantores aí tem acompanhando sempre um técnico vocal para estar o tempo todo ali treinando, fazendo aquecimento antes dos shows, os relaxamentos, tá? Então vocês vão perceber que eles usam mesmo a técnica porque usam a voz profissionalmente, mas não quer dizer que mesmo não sendo profissional nós tenhamos que praticar e perceber, né? Na verdade, o efeito de todo esse exercício que nós vamos estar fazendo, a técnica, ele só vai vir se realmente vocês treinarem em casa, né? Tendo conhecimento aqui nas videoaulas, mas treinando periodicamente, aí vocês vão ver o resultado. Então, voltando aqui, nós temos então que fazer os ajustes do externo alto, né, que é empinar numa diagonal para frente sem subir os ombros, deixando bem relaxado. Quando eu elevar o meu externo, vai abrir minhas costelas. Motivos: deixar as costelas mais abertas para que eu consiga inspirar mais ar, inflamando mais o pulmão, né? Esponja oca não é músculo, ou seja, o diafragma. Com o externo baixo, minhas costelas fecham, como eu falei, e com o externo alto elas se abrem. O diafragma muda a pressão interna do corpo e atrai o ar para dentro do pulmão, suga o ar e infla, né? Que é o que nós precisamos dominar. Nós respiramos de uma forma cotidiana e vira um hábito, porque nós fazemos isso há muito tempo. Então, desfazer esse hábito é muito difícil, tem que trabalhar muito. Quem está pensando que vai ser molezinha, né? Apesar de que, né, eu estou realmente falando até da introdução e explicando como é o curso, porque algumas pessoas eu vejo aqui no curso presencial, que algumas pessoas pensam que vão chegar, eu vou ficar tocando e falando, canta assim, canta assim, canta assim, que eu vou ficar dando música e ensinando a pessoa, não canta assim não, canta assim. Não é por aí, entendeu? A técnica vocal, ela é um curso que explica a fisiologia da voz, combina isso com o canto. Mas você tem que ter atenção, tem que ter conhecimento de todas essas partes que envolvem, né, que envolvem a produção da voz. Então não é um curso de canto, é um curso de técnica vocal, onde você vai aprender a cantar. E claro que os vocalizes e músicas e cantos você vai aplicar essa técnica, tá?
Mas ninguém vai ficar aqui falando, não canta assim não, não canta assim não. Numa avaliação, eu vou até observar se o aluno está respirando, se ele está com o externo alto, se ele está com a postura correta, e vou falar, corrigir, né? Eu vou pedir algumas avaliações, o aluno vai ter que cantar, me mandar um vídeo, então eu vou corrigir essa parte vendo. É técnica vocal, onde você aprende a fisiologia da voz, como ela funciona, tá bem? Então estou explicando isso porque algumas pessoas no curso presencial, né, vêm 2, 3 aulas e desistem porque tem que estudar. Tem que ter entendimento da voz e de como ela funciona. E algumas pessoas não entendem que é isso que ela vai aplicar no que ela gosta de fazer, cantar, mesmo que seja cantar no banheiro. Mas se ela aplicar a técnica, se ela praticar em casa, ela vai perceber esse ganho, né, esse subido que é a gíria do canto, que mostra como você domina a tua respiração, domina a tua musculatura para poder manipular a voz, fazer os ajustes. Então, quando você está usando a técnica, você vai perceber toda essa mudança, todo esse crescimento, tá? Então vamos agora mudar aqui e ver. O pulmão está dentro da caixa torácica. Se ela estiver fechada, o balão não tem força para empurrar. Não tem força para empurrar ela, a caixa. Se a torácica estiver aberta, externo alto, o balão tem como inflamar mais então. O balão tem como inflamar mais. Então, eu abro as minhas costelas para permitir que o ar chegue mais na base dos pulmões, tá? Na base. Aqui a gente ainda não está falando em diafragma, que essa palavra às vezes assusta. Nós chamamos mais de centro, né? Então, toda vez que eu falar centro, eu estou falando aí dessa base dos pulmões aí, que é o diafragma. Pulmões são em formas piramidal, ou seja, a base é maior. Se eu respiro clavicular, que é essa respiração que eu respiro aqui, peitoral, né, ou clavicular, né, essa respiração que eu encho o pulmão, chego a levantar a clavícula aqui, vai ficar feia, a coisa vai ficar pesada. Essa é a respiração que nós usamos habitualmente. Para o canto eu tenho que relaxar tudo isso aqui e aprender a jogar o ar lá para baixo, para a base do pulmão, onde está o centro, tá? Então é isso que nós estamos falando aqui. Se eu respiro mais na base, tenho mais ar, tenho mais combustível. Por sua vez, posso aplicar mais nas pregas vocais e produzir um som com mais intensidade, um som mais intenso, com mais consistência. Então, tudo isso são ajustes na respiração, para eu poder trabalhar no ajuste da musculatura das laringes, para passar nas pregas vocais com qualidade, tá? Pela lógica, se inspiramos bem, temos mais oxigênio, que é a nossa fonte de energia. Vai para a corrente sanguínea, órgãos, tecidos, para que as células façam a respiração. Quando eu respiro dessa forma que nós vamos falar na parte da placa da respiração, nós temos mais alimento, né, mais oxigênio para as células. Por isso que em terapia, muitos cursos, né, de meditação, concentração, é usado esse tipo de respiração diafragmática. Os orientais fazem meditação o tempo inteiro e ensinam primeiro a trabalhar a respiração, porque ela, além de acalmar, ela consegue fazer com que você tenha mais concentração. Por quê? Porque essa respiração, ela oxigena o sangue, né? E aí tem a troca gasosa, a melhor forma que eles chamam aqui de mitocôndria, transformação do ar em energia, para todos os músculos se movimentarem, todos eles, inclusive as pregas vocais. Então, externo alto, tá? Mantenha o externo alto para que isso aconteça, a respiração ser perfeita e possa ocorrer a mitocôndria, transformação do ar em energia, tá bom? Tudo isso vai ajudar no trabalho de voz, e nós vamos falar aí no decorrer do período sobre como trabalhar isso, tá? Cuidado para não ficar colocando o externo alto e relaxando, baixando, para não ficar numa dança, né? Se você ficar
Coloca o externo alto, esquece. Isso vai acontecer no início, mas depois você tem que trabalhar para tirar esse hábito e manter essa postura. Pois assim se consome muita energia se ficar nessa dança aí. Deixa, né? Lembra, bota o externo alto, esquece, deixa ele descer. Então, manter o externo aberto, tá? O segundo é o ajuste da expiração. Manter o umbigo para dentro, contrai. Manter o umbigo para dentro é contra-apoio. É como se eu encolhesse a barriga, mas é uma contração interna, tá? Isso vai pressionar o diafragma que está abaixo. Pegando bem no meio para a parte de cima, o ar vai mais para a costela e ele não vai sair de uma vez. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos aprender também a expirar, tá? Nós temos que trabalhar, nós ficamos afoitos por causa do hábito, né? Que a gente respira só 1/3 da nossa respiração. E aí ficamos o tempo todo inspirando, querendo soltar o ar para inspirar de novo. Nós vamos ter que fazer essa troca aí e levar mais tempo, né? A gente inspirar e soltar o ar o mínimo possível. Então vai ser um exercício que nós vamos estar fazendo. Nós temos que modificar essa expiração. Para você cantar, você tem que soltar pouco ar. Não pode estar soltando o ar de uma vez. E a gente vai ver como é isso na técnica. E é isso que nós estamos falando aqui na parte da expiração. Esses ajustes da expiração, que ele não pode sair de uma vez, devido o ar vai mais para a costela. Se eu tiver com essa parte de manter o umbigo para dentro, né, ou seja, essa contração interna, né, que vai fazer com que pegue bem no meio para a parte de cima. Essa parte então da contração interna vai pressionar o diafragma que está baixo, pegando bem no meio dele para a parte de cima. O ar vai mais para a costela e ele vai sair de uma vez. Sendo assim, a minha inspiração vai ser mais controlada. Também as costelas ficam abertas mais tempo e o diafragma vai subindo mais devagar, né? Toda essa postura do externo vai fazer com que a expiração e essa contração interna na parte do diafragma, que a gente fala que é no umbigo, é como se encolhesse a barriga ali, né? Vai fazer com que essa respiração faça a abertura da costela para entrar mais ali o diafragma. Nós vamos ver isso logo depois na parte de respiração, filmes, né? Vídeos que mostram esse movimento, tá? Aqui nós estamos falando mais só para ver o que nós vamos estudar aí, né? Porque, como eu falei, muitas pessoas também pensam que a técnica vocal é aula de canto, né? Onde a pessoa vai ficar só cantando e eu corrigindo. Não, ela tem todo o estudo e a técnica, né, para aplicar. Então, um outro ajuste, após a gente entender essa parte da expiração, como ela tem que proceder, vem o ajuste, né, que é não soprar. Ou seja, a ideia de não soprar, expiração, ela pode ser intencional, eu posso controlar, de não mandar muito ar para fora do corpo. O uso da palavra sopro para a expiração é uma ação que eu consigo controlar consciente. Então, exercício prático para esse terceiro ajuste aí de não soprar, tá? Externo alto, umbigo para dentro, né? Contração interna. E vai pensar em duas coisas: vela longe e vela perto. Ok? É um exercíciozinho aí que nós vamos fazer. Quando a vela estiver longe, você tem que apagar a vela com um sopro apenas, tá? Soprar muito, um sopro forte. Então a vela vai estar longe, você vai dar um sopro forte para apagá-la de uma vez. Quando a vela estiver perto, você não quer apagar a vela, você quer balançar o fogo lentamente. Então, soprar pouco. Você vai botar a vela pertinho, vai encher, né? Todos os dois você vai encher daquela forma, externo alto, contração ali do umbigo interno, e vai assoprar com a vela pertinho até acabar esse ar que você inspirou,
jogou dessa forma que eu falei, né? Com externo alto, contração interna, e vai ficar soprando até acabar o ar, devagarinho. Você não, né, na direção da vela, pertinho de você, e você não quer apagar ela, vai só balançar. Então o que isso vai fazer? Vai fazer com que você trabalhe a expiração soltando o ar devagar. Nós vamos ter que trabalhar isso muito bem para poder fazer um bom canto aí, uma boa respiração para o trabalho da técnica vocal. Então, como aplicar isso em melodia? Esse exercício da vela longe, da vela perto. Como que eu vou aplicar isso em melodia? Pensando em soprar pouco, né? Eu vou cantar depois, inspirar, daquela forma que eu falei, externo alto, aquela postura, externo alto, né? Relaxando toda a musculatura, soltando bem os ombros. Vou inspirar jogando o ar aqui para baixo, né? Sem ser aqui clavicular. Inspirar, contrair, fazer uma contração do umbigo, né? Ela é uma contração interna, mas a gente fala do umbigo para você pensar onde é e dar aquela encolhida. E vai cantar, por exemplo, parabéns para você. Como aplicar isso em melodia, aplicar essa coisa da vela perto. Você vai soltar pouco ar, você vai manter essa postura e vai cantar ali, parabéns para você, soltando um pouquinho o ar. E vai fazer todos esses ajustes que nós falamos. Depois nós vamos fazer isso, né, usando quando entrarmos na parte da técnica, mas aqui você já vai ver a diferença, já vai começar a ver, né, essa estética, né, a ação que fica mais bonita com a estética, a movimentação corporal, tudo isso você vai ver resultado e já vai começando a treinar aí, e sabendo o que vai vir pela frente, mais ou menos, né? Então nós ficamos aqui nessa parte introdutória, ok? Então, sejam bem-vindos. Até lá o próximo vídeo.